Olá, eu sou o professor Paulo Melo e estou com vocês nessa nossa primeira disciplina do nosso EAD e vamos iniciar com Teologia Bíblica. E quero, em primeiro plano, antes de iniciarmos a nossa aula, deixar uma informação importante para você. Você pode perguntar: como posso tirar as dúvidas? Como posso encontrar o professor? É só você ir na nossa plataforma, no chat, ou então entrar no WhatsApp, no número 88718398, ou pelo e-mail, pastor.paulomelo@hotmail.com. Aí estarei disponível. Se você entrar em contato e não conseguir me encontrar, deixe no e-mail a mensagem que logo eu estarei lhe retornando para que nós possamos tirar assim toda a dúvida. Vamos à nossa aula. Vamos iniciar com a pergunta que é teologia. Todos fazem esta pergunta. A pergunta teologia. Teologia vem da palavra theos, ou seja, Deus no grego, e logos, que também é outra palavra grega que vai significar estudo. Então logo nós temos como a palavra teologia como estudo de Deus. A teologia bíblica, ela tem o seu resumo histórico iniciando ali com a Reforma Protestante. Calvino é o primórdio que vai iniciar este trabalho. Ele faz uma sistemática junto com o estudo bíblico e assim ele dá o início da nossa teologia bíblica. A teologia bíblica também se perde com o tempo, deixa de ser praticada em sala de aula como disciplina, ela perde o seu lugar para outros tipos de teologia, mas quando chega nos anos 30, na década de 30 do século XX, ela volta a ser retomada por homens que agora tentam trazê-la de volta, como Karl Barth, Oscar Cullmann, Rodolfo Bultmann e outros, como Kaiser Júnior. Eles trazem aí à tona agora a teologia bíblica, e com isso vai ganhando espaço nas faculdades, nos estudos dos seminários, e ela volta ativa como uma disciplina, tornando-se muito importante. Temos aí hoje muitos teólogos bíblicos como D.A. Carson, John Piper, como o nosso saudoso Lloyd Jones, John Stott e muitos outros. Quero assim dar nossa nota introdutória, nosso propedêutico, trazendo etimologicamente a palavra teologia. Significa, ela na sua parte de ciência, a ciência concernente a Deus. E ela se divide em 4 grandes áreas teológicas. A primeira, teologia exegética, que vai ser justamente a que nós vamos tratar como teologia bíblica. A teologia histórica, a teologia sistemática e a teologia prática. A teologia exegética, que é a nossa teologia bíblica, ela vai tratar 4 pontos na nossa disciplina. A primeira, ela é formada pela autorrevelação. A Bíblia Sagrada, ela tem uma autorrevelação. Ela não está para revelar homem, nem animais, nem criação, nem o mundo, nem o cosmos. Toda a autorrevelação dela é divina. A Bíblia é escrita para que possa assim alcançar a revelação e dar glória a Deus. Existe também os registros, compromisso, tem que ser tudo registrado. Foi tudo registrado para trazer uma introdução a esta revelação. Também, nesta reunião de livros, são vários escritos, ou seja, foi tudo canonizado, colocado tudo em um espaço certo, verdadeiro e categórico, para que não venha a atrapalhar essa revelação. E essa revelação nós encontramos na Bíblia,
dentro dos seus livros canônicos. Também ela é produzida para o nosso tempo atual. Não adianta nós estudarmos a Bíblia somente no passado, ela tem que ser aplicada hoje para nós. Qual a tarefa da teologia bíblica? A tarefa da teologia bíblica, ela traz algumas questões importantes que não poderá ser omitida. Primeiramente, ela tem que ser estudada descritiva e normativa. Nós só podemos entender a teologia bíblica quando entendermos as descrições dos fatos revelados na Bíblia e também a sua normativa, ou seja, nós precisamos entender o vocabulário bíblico. Em segundo lugar, uma relação entre os testamentos. Nós precisamos entender a revelação do Antigo, a revelação do Novo e como os dois entram em união e coesão verdadeira, para que possamos assim entender que o Novo e o Antigo Testamento andam juntos. É como disse Agostinho, que o Novo está oculto no Velho, enquanto o Velho é revelado no Novo. Devemos ainda trazer as abordagens. Na Bíblia tem abordagens diacrônica e sincrônica. Tem aquela abordagem que você pode trabalhar nela na questão de evolução, e aquela outra que você pode aplicar no dia de hoje, no seu odierno, sincronicamente. Eu posso fazer uma interpretação para o dia de hoje. Já tem outras que não, eu preciso estudar cultura, preciso estudar história, preciso estudar o tempo necessário. A quarta é a revelação com a autoridade da Bíblia. Eu preciso de um pressuposto. O pressuposto do estudo bíblico, ele tem que partir da Bíblia. Ele não pode ser nada fora da Bíblia. Eu não posso trazer um pressuposto do mundo, não posso trazer um adágio popular, não posso trazer coisas que sejam ligadas fora da Bíblia. Mas o meu pressuposto é a Bíblia Sagrada. A autoridade do meu estudo chama-se Bíblia Sagrada. Também vamos encontrar unidade e diversidade, aquilo que você pode estudar na sua diversidade. Também aquilo que só pode estudar na unicidade. Digamos, nós não podemos estudar Deus na sua diversidade, sim, na sua unicidade, porque Deus é único. Mas podemos trabalhar o homem na sua diversidade. O caráter de Deus é único, o caráter do homem pode ser visto do homem caído como do homem salvo. Assim vamos poder estudar a unidade e diversidade da Bíblia. Também nós vamos ter a teologia canônica e a não canônica. Vamos estudar. Você vai poder entender aquilo que é inspirado e aquilo que não traz uma confiabilidade da inspiração, ou seja, os livros escritos biblicamente inspirados por Deus, que estão no cano, e aqueles que só fazem auxiliar, mas não tem nada certo de canonicidade. Também a relação com a teologia sistemática, as duas andam juntas, as duas tratam um sistema muito próximo, só que a sistemática, ela vai tratar um sistema em círculo, enquanto a teologia bíblica vai trabalhar linearmente as revelações e autorrevelações bíblicas. Qual a definição de teologia bíblica? Sim, podemos dizer que a teologia bíblica, ela traz a autorrevelação registrada de Deus registrada na Bíblia. Ela vai trabalhar somente para que todos possam perceber que ela foi escrita não para dar glória ao homem, mas sim a Deus. O personagem principal da Bíblia, o personagem chave da Bíblia, o cerne de toda a escrita sacra é Deus. Ela só está para mostrar a autorrevelação de Deus. Ela não quer mostrar a autorrevelação de Davi, não quer mostrar a vida de Abraão, mas sim, em cima dos relatos destas vidas, que possamos assim definir e ter uma revelação exata do Deus Criador. A teologia bíblica possui 4 características do trabalho divino em si. Primeiro, ela é progressiva historicamente no processo da revelação. Ela acompanha toda a história, ou seja, a história não contém a Bíblia, mas a Bíblia contém toda a história. A história
trabalha o seu contexto, porém o contexto da história está na Bíblia. Então, todo o progresso histórico você vai encontrar na Bíblia Sagrada, e todo esse contexto é um contexto de redenção para o homem, salvação. Então a Bíblia contém a história, mas a história não pode contê-la. Ela também é a real incorporação da revelação na história, tá certo? Ela é o ato da revelação ao lado da palavra de revelação. Ou seja, o Antigo Testamento trabalha toda a história trazendo o significado de uma revelação, ou seja, uma revelação que vai acontecer, algo que vai estar sempre acontecendo. E o ato desta revelação é o próprio Cristo quando veio. Então ela incorpora a revelação na história, ou seja, o Antigo Testamento explica e profetiza, traz a profecia da vinda de Cristo. Cristo é o ato da revelação, Deus encarnado, e depois fica-se a palavra da revelação, que é a palavra de salvação nos evangelhos e nas epístolas subsequentes, para que possamos entender que o cerne de toda a história e de toda a revelação é Cristo, quer o homem queira ou não. A natureza orgânica do processo histórico também na revelação. O processo orgânico é que Deus criou tudo, fez o homem como coroa da criação, com um único objetivo: tudo será destruído. Mas a natureza principal da revelação de Deus é que se faça o homem conhecer que a redenção está em Cristo. É intrínseca, está dentro dele. Todo o processo da Bíblia, ou todo o processo da revelação de Deus, da autorrevelação de Deus, é para abrir os olhos, o coração e a mente do homem, para que ele possa entender e assim ele possa fazer parte da vida de Deus. Adaptabilidade prática. A teologia bíblica também, o que está escrito na Bíblia Sagrada, o ensino, o estudo da autorrevelação é para que nós possamos conhecer no sentido real e prático de praticarmos aquilo que o Senhor deixou como estatuto. Ou seja, o Senhor alcança organicamente a nossa vida, tornamos-se essência com Deus, para que possamos viver uma existência com Deus. E assim Deus faz-se conhecido na prática, porque nós iremos dar testemunho real de Deus quando praticamos. Paulo deixa claro que existe a vida e o viver. A vida em Cristo e a prática é um viver cristão. A teologia bíblica é justamente para isso, para que nós possamos conhecer Cristo na essência e possamos viver Cristo na existência. A teologia bíblica também ela tem relação com outras disciplinas, sendo a primeira a relação com a história sacra. A história sacra ela é trabalhada durante todo o tempo, desde o início dos primórdios até o final, como a questão histórica de salvação, da redenção. Deus a todo momento mostra ao homem desde a criação que o homem será necessitado da redenção. O homem precisa ser e saber que a salvação está em Deus. E essa história sacra é todo momento a preeminência da redenção na vida do homem. Sua relação também com a introdução bíblica. É importante entender que a autorrevelação de Deus está intrinsecamente nos textos bíblicos, para que possamos entender que a leitura da Bíblia é tão importante para que possamos assim ter uma nota introdutória bíblica, para que possamos alcançar a cronologia do tempo, para que possamos alcançar a verdade, as revelações, os esquemas de Deus na nossa vida. A sua relação com a teologia sistemática.
ambas igualmente fazem a mesma função, só que uma questão de diferença. A teologia sistemática não vê a questão do tempo, história, ela vê o fato, ela vê a questão do surgimento, as diferenças, o sim e o não. Ela traz a questão de trazer um círculo sobre o pecado, não importa questões de tempo. Já a teologia bíblica vai trabalhar tempo por tempo, setor por setor. Vamos agora ao mapeamento no campo da revelação. Como nós vamos trabalhar na teologia bíblica a revelação de Deus nas Escrituras, então nós precisamos entender que para que haja essa revelação é necessário que tenha a revelação, como Deus se propaga. Temos a revelação geral, também chamada de revelação natural ou revelação geral, que vai ser aquela que vai trazer tudo que existe, tudo que Deus criou, e vai trazer uma revelação geral de tudo, ou seja, da criação de Deus, da bondade de Deus, da queda do homem, da restauração do homem, da busca de tudo que Deus fez, que Deus se revela automaticamente na natureza e na questão geral. Ou seja, essa revelação é para que toda a humanidade possa perceber quão grande é o projeto de Deus. E a segunda revelação, a revelação especial, também chamada de sobrenatural, é aquela revelação que vem no círculo limitado, ela vem no âmbito da questão de sobrenaturalidade mediante uma autorrevelação de Deus. Ela é aquela o qual o Senhor revela a existência e modificação sobre o regime do pecado, ou seja, aquela revelação dada aos escolhidos de Deus, ou seja, a palavra de Deus, quando é lida e estudada pelo homem que já alcançou a redenção. Então, aí fica claro que o homem vai saber qual a função importante da revelação especial, sabendo o regime sobre o pecado, da correção, da renovação da faculdade, da percepção das verdades naturais. Ela consiste na introdução de todo o novo universo da verdade em relação à redenção do homem. Assim fica claro para que nós possamos entender que a nossa revelação vai ter revelações que a geral pode alcançar e revelações que a geral não pode alcançar. Com isso, fica claro na nossa primeira aula que nós tivemos uma introdução geral sobre a teologia bíblica. Que Deus possa nos abençoar mais e mais e que possamos assim ter a convicção de que o Senhor vai nos dar outras aulas maravilhosas. Agradeço a cada um. Amém.